Qual método de estudo eu fiz para passar em 10 concursos públicos? Galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Como Passei, podcast dos aprovados. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Anderson, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um concurso massa de excelência. Depois de muito me esforçar, consegui passar nesse grande concurso público. Eu também passei em mais 9 concursos públicos. Eu digo que eu passei, gente, eu fui chamado, tudo bem? Chamado. Ficar habilitado, eu fiquei aí pelo menos uns 40 concursos, mas habilitado não é ser chamado, tudo bem? Vamos lá, galera, olha só, para você que ainda não conhece o nosso canal, aqui é um podcast de concurso público, a gente entrevista a galera que passou nos grandes concursos públicos. Cara, eles dão muitas dicas especiais para vocês e contam para você a história de vida deles, aí vocês vão ver como são pessoas normais. Então aqui a gente publica diariamente vários cortes e também toda sexta-feira a gente publica para você uma entrevista inédita. Então, não perca, gente. É muito bom. E assim, eu aprendo demais com eles todos os dias, beleza? Mas vamos lá, Anderson. O que você fez para passar em 10 concursos públicos? Como que você estudou? Qual foi o seu método que você fez? Galera, isso é muito importante vocês entenderem. A todo tempo que você estuda para concurso público, você tem que estar preparado para mudanças. Sim, quando você se torna uma pessoa muito reta, e você não quer mudar o seu jeito, o seu método, a sua forma de estudar, você é uma pessoa teimosa, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você acha que você está no caminho certo, você pode até chegar à aprovação, mas ali, às vezes, é um caminho que demora muito. Quando, na verdade, você, às vezes, fazendo testes, métodos, técnicas, princípios de estudos, você pode encontrar um caminho menor, que você fala assim, poxa, isso vai me ajudar. E aí que está o problema, gente. Hoje, existem diversos métodos de estudos e técnicas que as pessoas aí usam e as pessoas falam nos vídeos e tal. São técnicas bem legais que você fala, pô, interessante e tal, mas às vezes elas não se amoldam ao seu jeito de estudar. Você às vezes é um cara muito visual, às vezes você é um cara que ouve muito bem, às vezes você é um cara que precisa escrever bastante. Tudo isso vai depender de como você se adapta àquilo, e foi isso que me fez passar nos concursos públicos. No início eu era muito reto, eu não tentava mudar, eu nem sabia que existiam outros métodos, porque eu não tive quem pudesse me orientar. Infelizmente, a verdade foi essa. Hoje não, gente, hoje o que não falta aí são pessoas no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, mentores, coaching, aulas e tudo mais, para que possam te ajudar a passar no concurso público, mostrando para vocês vários métodos e técnicas. Mas uma coisa que eu falo para você, você nunca deve nunca deixa de fazer questões. Essa é uma coisa que eu jamais abro mão. Sobre o resto, sobre os métodos, você pode usar quais você quiser. Mas fazer questões, isso jamais, gente, vocês devem deixar de lado. Questão é o que? É a prova do concurso público. Se você não faz questão, você não entende como funciona a banca examinadora. Isso daí é essencial, tudo bem? Então isso daí é a primeira coisa que você tem que entender. Fazer questões, tá? Se você não faz questões, se você não faz simulados, pelo menos a cada 15 dias uma prova, você não estará preparado para uma prova de 4, às vezes 8 horas, porque você faz 2 provas no mesmo dia, às vezes 4 provas no final de semana e no outro. Então você precisa ter esse preparo físico e mental. Então isso é a primeira coisa que eu falo para vocês. Se você não faz isso, começa já. Ah, mas eu tenho medo de ir mal. Não interessa. Faça já. Concurso público é isso. Beleza, galera? O que eu comecei a fazer quando eu comecei a estudar? Eu gostava muito de livro. Doutrinas, livro físico. Eu lia e tudo mais, só que o meu pior erro, eu lia passivamente. Eu não lia e fazia alguma coisa. Eu lia. Eu falava, pô, legal, entendi, já passava de página. Mas aquilo que eu entendi, depois de 2, 3 dias, eu já esqueci que eu li. Isso é o que? É o estudo passivo. É um estudo que a gente só lê e não faz nada. Simplesmente você está lendo. Ah, Anderson, mas vocês têm essa mania de falar de estudo passivo, estudo ativo, isso enche o saco. Gente, estudo passivo, eu não estou falando que é o estudo errado. Não estou falando isso. Só estou falando que o estudo passivo ele é um pouco mais demorado para você conseguir sua aprovação. Só isso. Tem gente que critica quem fala que videoaula é estudo passivo. Não, eu acho que videoaula é um estudo muito bom, embora ele seja mais demorado, só isso. Mas se você
acha que videoaula é um estudo passivo, você consegue transformar o estudo passivo da videoaula em estudo ativo. Você olhando o professor, você dando pausa, fazendo anotações. Aquilo que você falou, você começa a andar e... ele falou isso, então vamos fazer a correlação com isso. Ele deu essa dica, tal, você faz anotações, você escreve no computador, faz grifo e tudo mais. Isso é você tornar um estudo da videoaula, por exemplo, um estudo ativo, e é muito bom. Então eu não critico quem estuda por videoaula. O único problema, talvez, do videoaula, que isso daí não tem nada a ver com você aprender ou não, é porque o videoaula é demorado. Só isso, demora mais. Eu não estou falando que é ruim. Então, eu indico a videoaula sim, desde que você encare a videoaula, você agindo, entendeu? Você ali exercitando, você fazendo coisas e não só ficar assim olhando o cara falar. Aí eu falo pra você, aí é difícil você aprender. Você pode aprender? Pode, mas demora muito mais. Tudo bem? Então isso é uma coisa que eu aprendi também. No começo eu só olhava, no começo eu só via o livro, legal, bonito, aquele cheirinho de novo, e eu não passava nada, não fazia nada. Qual foi o pulo do gato pra mim? Foi quando eu entendi que eu precisava da mão, caneta, eu precisava de lápis, eu precisava fazer os famosos grifos. Gente, os grifos foi assim, foi tipo eu mudar da água pro vinho. Os grifos, assim, foram eles que me fizeram passar no concurso público. Na maioria. Por quê, gente? Grifo, quando eu falo pra vocês, não é somente no grifo do material, porque tem gente que gosta de imprimir o PDF, não tem problema, e tem gente que gosta de usar no computador. Cara, não importa se você faz no computador ou se você faz ali no papel. O grifo, para quem tem o estudo da imagem que você consegue guardar, é o melhor tipo de estudo que eu considero para mim. Você pode fazer os testes com você vê se funciona. O que é o grifo, gente? Você sempre vai pegar a palavra-chave que está ali naquela lei, naquela frase, naquela doutrina, o cara que te deu a dica, você faz o grifo, senão você escreve ali no Word, você grifa aquilo ali, copia e cola e grifa uma palavra, às vezes uma frase. Faz um asterisco, qualquer coisa do tipo. Por quê? É um estilo de mapa mental que você faz, que você força o seu cérebro a lembrar daquelas imagens. Às vezes a gente tem uma lembrança muito boa de imagens. O que acontece? Quando eu ia fazer prova, isso daí deve acontecer com você também, acontecia muito de eu olhar uma questão e lembrar do que está na questão, do que eu vi no grifo, mas eu lembrava assim cenas, entendeu? Eu lembro que eu marquei na parte direita, ali em cima eu grifei de verde e grifei de azul e escrevi um negocinho do lado. É isso aqui, então a resposta é essa, porque é a memória fotográfica. Essa memória fotográfica de imagens, para quem é bom nisso, é muito bom. Se você é aquela pessoa que, por exemplo, assiste a muitos filmes e você vê um ator que está naquele filme, que ele está de uma maneira diferente, uma atriz, você fala, esse daí fez aquele filme, não sei o que lá, você está lembrando porque você tem uma imagem fotográfica muito boa. E isso daí é estudar por grifos. Para mim isso funcionou demais, para mim foi essencial. Se não fossem os grifos para mim, eu tenho certeza de que eu estaria até hoje aí penando, porque foi um método que deu certo para mim. Entendeu? É isso que eu falo pra você. Por que eu consegui passar nesses 10 concursos? Porque os grifos, eles foram essenciais pra mim, juntamente com as questões. Por que grifo foi bom pra mim? Quando eu li uma vez a matéria, eu lia de forma passiva. Porque eu não sei o que é importante ali. Eu não sei. Eu tô lendo uma matéria, eu não sei o que é importante. Porque pra mim é uma novidade. A segunda vez que eu li aquela matéria, eu já pegava o lápis, tá, gente? Lápis, número 2, e grifava ali bem de clarinho que eu achava que era importante. Mas quando eu li a terceira vez, eu já fiz questões sobre aquilo, eu já sei o que é importante, porque eu fiz questões. Aquilo que eu grifava de lápis já não tem mais importância, eu apago, e em cima daquilo eu já começo a usar o quê? O marca-texto. Marca-texto mesmo. Seja laranja, azul, vermelho, a cor que você mais gostar. E com esses marca-textos, eu já sei o que é ali importante. Você entende? Isso daí dá para fazer no Word tranquilamente, porque chegou uma época que eu comecei a estudar muito pro PDF, o Word, né? Eu meio que aposentei o papel, porque eu via que para mim funcionava muito melhor depois, porque às vezes a luz não ajudava, às vezes carregar aquilo ali e tudo mais. E eu comecei a estudar lá no computador. E o que eu fazia? Às vezes era uma lei, uma frase lá da lei que eu achava muito importante, eu já sabia que pedia muito na prova, e eu grifava aquela lei. Sei lá, cor amarela. Mas quando eu percebia que aquilo ali já não era tão importante para mim, porque eu já fiz muitas questões daquilo, aquilo que eu grifei inteiro,
Opa, eu diminuía, eu deixava assim um negocinho vermelho. Naquela frase inteira eu apagava aquele amarelo e deixava um negocinho vermelho ou azul, porque eu sabia que só aquela palavra já me fazia remeter às questões de concurso público. Olha o tanto que eu diminuí o meu estudo nesse momento, porque quando eu reli aquilo ali, eu já não ficava lendo aquela frase inteira, eu já ia direto no vermelho. Falava, opa, isso daqui é porque eles pedem assim na questão. Eu já pulava aquilo ali. Mas, gente, como que eu construí isso? Acabei de falar para vocês. Quando eu li a primeira vez, eu li em branco. Quando eu li a segunda vez, eu coloquei lá um lápis preto. Número 2. Quando eu li a terceira vez, eu coloquei amarelo. Quando eu li a quarta, eu coloquei vermelho. Quando eu li a quinta, eu coloquei asterisco. Cara, isso daí só funciona com quem estuda. Você entendeu? Eu sempre estudei muito. Muito, muito, muito. E quando você estuda muitas vezes aquela disciplina, é o momento que você já não precisa estudar tanto, porque você já pegou o jeito, eu falei para você, dos grifos, e aí é o momento que eu lascava em questão, Eventualmente, questões que eu não entendia ou errava, eu ia lá olhar. Às vezes tinha alguma questão ou outra que eu achava que era muito importante, que não estava nem nos meus grifos. Eu falei, poxa, cara, isso eu deixei passar. Peraí, deixa eu deixar então no meu grifo sobre esse assunto aqui, porque isso daqui então pode cair em prova. E eu fazia isso. Coisas que eu sabia que não iam perguntar, eu já nem grifava, nem lia, porque eu sabia que aquilo já não ia perguntar, não era trivial nas questões. Exemplo assim, na época eu estudava muito a Lei 8666 de licitações, hoje é a Lei 14133, mas eu sabia que lá no final, quando era dos crimes, embora tivesse dos crimes lá, ou dos crimes, ou se não das infrações administrativas, embora tivesse lá no edital que ia cair aquilo ali, eu não lia. Porque, sei lá, de 100 questões, às vezes caía uma. Se caísse, por que eu vou me matar para decorar aquilo ali, para fazer grifo? Eu vou perder muito meu tempo. Você não precisa estudar todo o edital. Só que quando você aprende isso, é só com o tempo, a experiência. Por isso que eu falo para você, gente, passar em concurso público é um investimento de médio a longo prazo. Você vai entender esses macetes depois de 1 ano e meio, 2, 3. É o momento que você fala, pô, peguei o jeito, cara. Agora eu vou otimizar o meu tempo, muito em cima de questões, porque eu já sei o que vai cair, e isso daí eu fiz os meus grifos, me ajudou demais, galera. Foi isso que me fez passar nos concursos públicos. E outra coisa, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo, ó, o Radegondes Resumos? Eu perdia muito tempo fazendo resumo. Muito tempo. É ruim fazer resumo? É ruim fazer resumo porque você perde de 30% a 40% do tempo. Porque resumo é uma coisa que você tem que escrever, você tem que dar o Ctrl+C, Ctrl+V, você tem que colocar lá suas coisinhas e tudo mais. E às vezes os meus resumos não eram tão importantes quanto as questões. E aí o Radegondes, que ele tá com a gente, ele é um profissional, tem uma equipe qualificada, eles fizeram os resumos. Para controle para fiscal, para área jurídica, tribunais, para área fiscal. E os resumos deles são muito bons. As amostras que tem, se vocês quiserem pegar aqui no primeiro comentário fixado, vai no primeiro comentário fixado, eu deixei o link do site dele, e você inclusive tem um cupom de 20% com a gente. As amostras são muito boas, porque ele sabe resumir com base nas questões. É essa a diferença. Ele pegou um monte de questão de concurso público, agora o cara tem tempo, fez lá um apanhado das questões, em cima das questões ele fez o resumo. Então quando você estuda pelo Radegondes, você ganha muito tempo. E é isso que eu faria hoje. Hoje eu pegaria os resumos, porque os meus grifos eu já peguei as manhas, já sei como que são, já sei o que está ali. Junto com os meus grifos eu pegaria os resumos, ficava só no resumo e fazia muita questão. E isso eu tenho certeza de que me ajudaria a passar no concurso público, assim como a gente já entrevistou uma galera aqui que fala do Radegondes. Eu usei o Radegondes, e só galera da nata, auditor fiscal de ISS, da Receita Federal, pessoal do Tribunal de Contas, pessoal da área de tribunais. Cara, essa é a realidade. Beleza? Então tô deixando para vocês aqui. Tá? Eu sempre falo do Radegondes, se você ainda não pegou, não perde seu tempo, porque eu não sei até quando eu seguro esse cupom de 20% de desconto. E é um preço desse tamanho. Vai aqui no primeiro comentário fixado, usa nosso cupom de desconto, aproveita essa oportunidade, porque eu não sei até quando eu seguro, beleza? Então é isso que eu fiz, gente, para passar em 10 concursos públicos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!